Olá, muito bom dia. Hoje é um dia especial, né? O Senhor Deus nos deu o privilégio de estarmos vivos e, e alegres pela sua misericórdia, sua bondade, sua benignidade, sua longanimidade, a sua graça, o seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. E fazia algum tempo que eu não me dirigia a algumas pessoas que nós temos algo em comum. Você, que é meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que partilha da mesma fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia especial, onde nós acordamos, nos levantamos, né? E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, pela sua graça, que é o favor imerecido. O Deus é bom o tempo todo. Muito embora venham as tribulações, as aflições, as perseguições, o abatimento, né? Mas graças a Deus que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Hoje, um dia especial, onde estaremos, pela misericórdia do Senhor, compartilhando algo da palavra do Senhor, né? Onde o Senhor nos diz: tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E João diz que a nossa fé vence o mundo, né? Jesus não disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tu vencerás. Ele não disse isso, mas João diz que a nossa fé vence o mundo. Cada um de nós fomos galardoado. Não sei se a palavra certa é galardoado, porque dá um sinônimo de prêmio, essas coisas, mas na realidade a graça é um favor imerecido, então nós não merecemos nada do Senhor, né? Ele que quis, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, como a palavra nos afirma. Então, a fé já foi repartida com cada um dos santos uma porção de fé. Então é só agir a fé. Agir não é determinar, eu determino, eu quero, eu posso, não. É orar ao Senhor Deus e esperar o agir de Deus, né? E lembrando para alguns dos irmãos que ainda começaram há pouco na fé, que a ação de Deus não é um passe de mágica, como os mágicos bate a varinha de condão e ela realiza aquela mágica. De jeito nenhum. O Senhor Deus não é um mágico. O Senhor Deus vai agindo de acordo com a sua vontade. Lá no livro de 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, diz que esta é a confiança que temos nele, a saber, que tudo que pedirmos, segundo a sua vontade, ele nos ouça. E se sabemos que ele nos ouça, sabemos que alcançamos a petição ao qual fizemos, né? Então, oremos sempre pedindo a Deus o principal que nós precisamos, né? Que a fé nós já temos. Graças a Deus, Deus já repartiu com nós, com os santos, uma medida de fé. Então, pedimos a Ele sabedoria para podermos nos conduzirmos e vigilante na sua presença. Porque o Espírito de Deus é quem nos fortalece, é quem
nos santifica, santifica-nos na verdade, a tua palavra, Senhor, é a verdade. E eu gostaria de, hoje, aqui na cidade de Milhada, estou, graças a Deus, tirando aqui uns dias de férias. Não viajei porque é poucos dias, não vale a pena. E aí no Brasil, para ter com os meus. Mas gostaria de mandar uma mensagem, essa mensagem, né? De que o Senhor é soberano e a sua misericórdia dura para sempre. Sua benignidade dura para sempre. E ele já produziu, né, antes da fundação do mundo, as boas obras para que nós andássemos nela. E como saber qual é a perfeita e santa vontade de Deus? Está lá no primeiro livro, aliás, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante, né? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Vai lá, leia, que não vai fazer como eu. Passei muitos anos comendo na mão dos outros, sem ler a Bíblia, porque quando lemos e meditamos, o próprio Espírito de Deus trabalha no nosso interior, nos capacitando a mais e mais a crer na bendita e santa palavra do Senhor. E gostaria de falar também que você, meu jovem, que da minha família, você sabe quem eu estou falando, que é com você, que comece a ler a palavra do Senhor, a orar, a congregar e a suplicar, né? A palavra de Deus diz: não esteja ansioso por coisa alguma, antes coloque na presença do Senhor Deus as suas petições através de súplica, oração e ação de graça, né? E o Deus da paz que excede todo entendimento, há de confortar o seu coração em Cristo. Então não fique ansioso, você que pretende migrar para outro país, com certeza, se for a vontade do Senhor Deus, você vai migrar. Porém, há preços a pagar? Não, mas há ações que devem ser modificadas na sua vida. Você sabe o que eu falo, você deve começar com algo chamado arrependimento. Você vai nesse caminho e dá uma guinada de 180 graus, ou seja, você deixa os velhos costumes, os velhos rudimentos, deixa os vícios e comece a orar ao Senhor, suplicando ao Senhor, meditando na sua palavra, deixando os vícios de lado, a cultura tradicional que foi aprendida pelos seus pais, seus avós, o costume mundano, e comece a meditar na palavra de Deus, né? Infelizmente você, meu amigo, meu irmão, meu parente, meu familiar, não foi ensinado os caminhos que você deveria andar, os caminhos corretos que vocês deveriam andar. Porque a palavra do Senhor diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e ainda que ele envelheça, não se desviará dele. Na realidade, isso é uma faca de dois gumes, porque o pai, aquele caminho que o filho traçou ou caminhou, foi exatamente aquele que o pai ensinou, né? E ele, só um milagre do Senhor Deus, né, pode fazer ele se arrepender e voltar atrás daquele caminho, né? Ele, mesmo envelhecendo, ele tem essa condição de se arrepender. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você não sabe o que Deus construiu para o teu destino, para o teu futuro, né? E comece a ver esses
esses ensinamentos da palavra do Senhor. A princípio, a primeira coisa que você deve começar a fazer, meu filho, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, é arrepender-se. Arrepender, pedir perdão ao seu pai, sua mãe, né? E dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus, me perdoe em nome do Senhor Jesus, ajuda-me em oração, para que eu possa realmente crescer no conhecimento e na graça do Senhor Deus vivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e conseguir os meus objetivos, que eu sonho, que eu desejo. Primeira coisa que tem que ser feito, meu filho, meus filhos, é ir buscar Deus enquanto pode achar, que Ele é rico em perdoar, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do coração do Senhor, que Deus realiza, não é aquele desejo de te dar as bens material. Pode ser que Deus queira dar bens material a alguns, mas esse não é o principal. O que Deus deseja dar é a salvação. Ele satisfará o desejo do teu coração, né? A salvação em Cristo Jesus é o dom gratuito de Deus, é a salvação através de Cristo Jesus. Mas como fazer? Nada. Mas isso é um oxímoro. Isso é uma piada, não devo fazer nada. Existe algo que se pode ser feito. A única coisa que pode ser feito é clamar ao Senhor constantemente. Quem sabe Ele não tem a misericórdia. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. A palavra do Senhor nos informa, nos ensina que Ele nos elegeu, ou seja, elegeu um povo antes da fundação do mundo. Nós é que precisamos desesperadamente de um Salvador. Jesus não precisa de um Salvador. Quem precisa somos nós. Então devemos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Eu tenho uma tremenda dificuldade de acreditar no teu evangelho. Entra no meu coração, ilumina o meu entendimento, dá-me um novo nascimento e me dá fé para crer no teu evangelho. Essa é a oração que deve ser feita constantemente a todos vocês que são jovens, aqueles até que estão fora de faixa, que já não são mais jovens. É clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de mim, ajuda-me, que eu sou um pecador terrível, tenho um pecado terrivelmente contra o Senhor. Todos os meus pensamentos são errôneos, todas as minhas palavras são frívolas, todos os meus atos, atitudes, obras são pecaminosas. Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. O Senhor disse: sem mim nada podereis fazer. E por isso que nós só temos a ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos um novo coração, um coração puro, porque as coisas puras são para os puros que tu purificaste, Senhor. Está lá no livro de Colossenses. As coisas puras são para os puros. Senhor, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ajuda-me, Senhor, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador. Ajuda, ó Deus vivo. Esta é a minha oração. Então, meus queridos, né, eu estou resguardando de dizer os nomes de vocês que têm procurado, têm conversado comigo, e eu tenho sempre, depois eu falo, depois eu digo, depois eu levo uma palavra, mas hoje é o dia que o Senhor nos abençoou para falarmos alguma coisa a respeito da palavra de Deus. E a mensagem central do Evangelho é
arrependa-se. E o que é arrependimento? Arrependimento é um sentimento, porque eu já ouvi muitos irmãos dizer, eu não estou sentindo de Deus de me arrepender. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma atitude. Você vem nesse caminho que você vai caminhando e você diz, eu faço mal. Igual aqueles mendigos lá que dizem, nós fazemos mal, né? Nós fazemos mal. Eu vou voltar, por isso, vou sair desse caminho que eu tenho caminhado. E esse caminho, chama-se arrependimento, é uma ação. É como o amor. O amor não é um sentimento. O amor, hoje, uma grande parte dos nossos irmãos e amigos acham que o amor é um sentimento. Mas o amor, na realidade, é algo, uma ordem a ser obedecida. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento. Então, não é um sentimento. O sentimento de felicidade só vem depois que você ama. De que você se sente realizado por amar alguém, amar as pessoas. Isso é que é o bom, depois da ação. Porque a ação de amar nunca foi e nunca será um sentimento. Isso é uma fábula das grandes indústrias cinematográficas, dos grandes romancistas, que as pessoas se desesperam, eu amo, não ama nada. Vê lá em 1 Coríntios capítulo 3 que tem a única e bela definição do amor. E falamos que o arrependimento não é um sentimento, o amor não é um sentimento e o perdão também não é um sentimento. Muita gente, também como eu já disse, muitos irmãos, eu digo, opa, perdoa que amanhã tu já está livre. Disse ele, não estou sentindo de Deus de perdoar. Mas quando na realidade a ordem é perdoai-vos uns aos outros. Perdão, vá lá, perdoe, peça perdão em o nome do Senhor Jesus, que é um nome que está acima de todos os nomes. E você vai ver sua vida mudar, né? Eu sei que quando somos muito jovens, e quando somos velhos também, ou mediano, somos irresponsáveis e não atentamos para a palavra do Senhor. Mas a palavra está aí. Aí no Edson Queiroz e em toda parte aí do Brasil, se duvidar, em cada esquina, há alguém pregando, alguém falando do amor de Deus. E muitas vezes negligenciamos as mensagens gloriosas que vão vindo aí nos cultos campal, nas pregações, nos missionários, e vem levar uma palavra, muitas vezes uma palavra forte da parte de Deus. Outros há algumas que é algumas fábulas, não resta dúvida. Mas mais é a palavra de Deus do que fábulas. E muitas vezes nós negligenciamos e não queremos de maneira nenhuma atentar para tão grande salvação. Uma coisa é certa, nós fomos chamados, não foi para o bem bom, como disse antes, a perseguições, a aflições, a abatimento, mas fomos chamados para uma tamanha e grande salvação em Cristo Jesus. Não foi para o CBDD, não. Por quê? Salvação de quê? Salvação do fogo do inferno que há de vir. Deus construiu uma penitenciária de segurança máxima para todos aqueles que o odeiam e que ele odeia. Mas, Luiz, Deus é amor, ele odeia, sim, Senhor. Ele há um ódio do Senhor Deus, que é o ódio
contra aqueles que o odeiam, aqueles, os réprobos, que não receberam o seu único Filho como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Ele colocou o mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas muitos preferiram andar no seu próprio entendimento, na sua própria astúcia, na força do seu braço, no seu dinheiro, e deixando de lado o único que pode nos redimir de todos os nossos pecados, de toda a nossa transgressão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, arrependam-se e busquem a Deus enquanto pode achar. E em relação a os seus desejos, os seus sonhos, se for a vontade do Senhor Deus, e que vocês migrem para outros países e tenham melhores dias, melhores dias, e há sempre uma necessidade de lutar para podermos dar um conforto aos nossos familiares. Isso é natural. A própria palavra de Deus diz, olha, comerás do suor do teu rosto, né? E Paulo ainda é muito enfático em dizer que é para alguns malandros. Ele diz, quem não trabalhar não coma, também não coma. Mas na realidade é necessário que nós nos consertamos com Deus, com o Senhor Deus, e busquemos, né, trabalhar para ter com que nós venhamos sobreviver e também ajudar aquelas pessoas que também estão numa situação de carência, de dificuldade. Então, meus queridos e minhas queridas, né, que eu tenho muito respeito e vocês me são muito caros, não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje. É um ditado popular, mas a palavra de Deus diz, basta, não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja as aves do céu, não ceifam nem fiam, mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. E basta cada dia o seu mal, ou seja, o mal que aquele dia traz, né? Então, vivamos o hoje, buscando a Deus incessantemente, lendo sua palavra, suas riquezas que tem na sua palavra, garimpando aquelas pepitas boas e cavando bem fundo, mais a fundo, que vocês vão encontrar pepitas grandiosas e valiosas para a salvação, que é na palavra do Senhor Deus. Amém? Que o Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, venha sobre o seu coração, ilumine os seus corações, dando fé para crer no Senhor Jesus Cristo, dando-lhe um novo nascimento e mudando o seu coração, dando um coração puro, coração de carne, tirando esse coração de pedra, e passe a obedecer ao Senhor, porque é rico em perdoar, tá? Deus abençoe de uma forma muito poderosa em todas as áreas da sua vida.